Falamos sobre o mercado do café, agora nós vamos falar sobre o mercado de pecuária. Bom, as cotações da B3 continuam pressionadas, assim como no mercado físico do boi gordo. É o que a gente vai acompanhar agora no fechamento dos negócios com o boi gordo lá na B3. Agosto a 218,40, queda de 1,18%. O setembro a R$ 212,00 mais 5 centavos, queda de 1,46%. Outubro a 215,30, 1,87 de queda. E novembro a 220,40, queda de 1,61%. No mercado físico, uma das 32 praças pesquisadas pelo Scott apresentou queda hoje. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 219,50 à vista, 221,50 no aprazo. Triângulo Mineiro, 195 à vista, 197 no aprazo. Goiânia, 205 à vista, 207 no aprazo. Dourados, 224,50 à vista, 226,50 no aprazo. Vide que Dourados está acima da cotação da referência aqui de São Paulo. Sul da Bahia, R$ 195,00 por arroba à vista, 197 no aprazo. Norte do MT, 195, 197. Maranhão, Oeste, 195 à vista, 197 no aprazo. A média do estado do Rio de Janeiro, 210 à vista, 212 no aprazo. O mercado segue pressionado. Segundo informações que a gente tem, é que um vai ter que se ajustar ao outro. Ou a B3 se ajusta ao mercado físico, ou o mercado físico tem que se ajustar à B3. Hoje tem uma diferença nas negociações. O fato é que a indústria continua aí pressionando o mercado do boi gordo. Mas as informações, detalhes sobre a abertura dessa semana, nós vamos ao comentário do Iberville Neto, que já está conosco direto de Bebedouro. Olá, Iberville! Olá, Braga, olá a todos. Braga, seguimos com o mercado pressionado, frigoríficos na mesma toada da última semana, das últimas semanas, mas um volume mínimo de negócios na segunda-feira, né? Isso é típico já do dia da semana. A pressão de baixa acaba deixando esse cenário ainda mais evidente. Então, o pecuarista acaba se retraindo ainda mais nas negociações, uma vez que o cenário está de pressão de baixa como o atual. Então, todo mundo querendo avaliar o que efetivamente vai acontecer nos próximos dias. Mas a cara do mercado não mudou muito dos últimos dias. O que a gente tem aí de diferente é que a gente está entrando na segunda quinzena, o Dia dos Pais ficou para trás. Então, talvez o escoamento, a nossa expectativa é que o escoamento no mercado doméstico acalme um pouco e trabalhe um pouco mais lento nessas duas próximas semanas. Até a proximidade do início de setembro e assim por diante. Como todo mês a gente sempre fica na expectativa daquela melhoria de consumo ali próxima da virada de mês no atacado e depois no início de mês no varejo. Pensando em escoamento internacional, as exportações nos primeiros 9 dias úteis, os dados que saíram agora na segunda-feira, elas tiveram uma média diária de 9,3 mil toneladas. Na primeira semana, nós tínhamos tido uma média diária acima de 10 mil toneladas. Então, houve uma desaceleração, mas a gente ainda está falando, no acumulado desses primeiros 9 dias úteis de agosto, de uma média diária 4,8% maior do que a de agosto de 2022, que foi o mês no qual a gente mais vendeu carne na história. Tá? Então, houve uma desaceleração, sim, mas se a gente não tiver uma continuidade dessa desaceleração de maneira muito forte, a gente está falando de bons volumes. E se por acaso a média for mantida ao longo do mês, a gente está falando de provavelmente recorde. Tá? Então a gente está falando aí de volumes importantes e o que tem deixado a desejar já não é de hoje, é o preço médio da carne bovina exportada. Quando a gente compara a cotação em dólares, ela está na parcial agora de agosto em 4.500 dólares por tonelada, frente a 6.100 dólares por tonelada no mesmo período do ano passado. Então, uma queda de 26,5%. Tá? Então, uma queda importante. Cabe o destaque também que naquele período ali, meados do ano passado, a gente teve preços recordes. Um pouco depois do meio do ano passado, a gente teve preços recordes para carne bovina exportada. Então, a base de comparação em termos de preços, assim como para volume, ela é uma base alta. Então, isso ameniza um pouco essa queda de 26%. Mas a gente está falando ainda de um preço internacional que já foi bem melhor. O contraponto nessa análise de preço
é o fato de que o boi gordo também cedeu bastante. Então, quando a gente fala de matéria-prima da indústria, ela também cedeu, ajudando aí na conta frente ao preço da carne exportada. Tá? Então, seria uma ponderação a respeito desse cenário de preços em baixa da carne bovina exportada. E, efetivamente, na nossa visão, o que tem pressionado as cotações, o problema da precificação do boi gordo esse ano tem sido a oferta. Tá? De maneira geral, é isso que a gente tem visto. Bom, claro que o mercado é uma composição de oferta, demanda, etc. Se a gente tivesse com uma demanda explodindo, ela absorveria essa oferta adicional, mas ela tem absorvido um pouco mais de carne esse ano, a demanda, só que em preços menores no varejo, como a gente tem visto e comentado aqui em outras situações. Então, em linhas gerais, o cenário é esse. Vamos acompanhar o que acontece durante a semana. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Iberville. Até uma próxima.